Boa tarde, então, a todos. Difícil falar depois de uma apresentação brilhante dessa, mas como eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, né, dentro da mesma matéria, então talvez venha complementar, né, o que a Elisa colocou. Bom, a gente vai falar então um pouco de perícia contábil nas câmaras de mediação e arbitragem, mais especificamente nas arbitragens, né? Começando então pelo conceito do árbitro. A Elisa já falou um pouquinho, mas eu vou trazer a base legal disso, né? E a gente, infelizmente, quando vai tratar de um tema mais jurídico, não tem como fugir das questões jurídicas. E as questões jurídicas na arbitragem, elas são bastante importantes, até porque o nosso conhecimento jurídico, como contadores ou economistas ou de outra área, acabam sendo bastante limitados, né? E nas arbitragens, o que se tem domínio hoje são dos advogados e dos juristas, né? Mas quem que pode ser árbitro? Contadores podem ser árbitros? Economistas podem ser árbitros? Engenheiros podem ser árbitros? A lei de arbitragem estabelece quem pode ser árbitro. No artigo 13, ela diz o seguinte: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então, a lei não trata de nenhuma formação, não diz que tem que ter formação jurídica, formação ensino superior, ensino médio, não. Basta ser capaz civilmente, e aí tem a questão jurídica da capacidade civil, e ter a confiança das partes. Então, as partes podem nomear qualquer pessoa como árbitro, independente da sua formação. O que a gente vê na prática, a Elisa trouxe para nós ali a composição dos tribunais, né, que o tribunal com uma formação apenas é 95%, né, das arbitragens da Arbitac. E um tribunal multidisciplinar, 5%. Eu não preciso nem ver qual é esta formação unidisciplinar, né? São tribunais compostos por advogados, né? Eles dominam realmente a composição dos tribunais. Eu tive a honra já de ser árbitro em 2 arbitragens, e eu acredito que nós estejamos dentro dos 5% ali das multidisciplinares, tá? Então, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. No desempenho da sua função, o árbitro, então, deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Essas são as condições, né, as características desejáveis do árbitro que estão estabelecidas na lei de arbitragem. O árbitro pode sofrer impedimento, suspeição? Sim. Ele tem os mesmos casos de impedimento e suspeição que são aplicados aos juízes, também são aplicados aos árbitros, né? E por isso existe uma questão aqui que é bem característica da arbitragem, que é o dever de revelação, né? Se o árbitro que foi nomeado por uma das partes, por qualquer motivo, ele tiver algum motivo, algum fato que possa vir a causar dúvidas em relação à sua independência ou imparcialidade, ele está obrigado a revelar antes de aceitar a sua nomeação, tá? E isso também se aplica aos peritos, né? Eu já tive casos de arbitragem que eu tive que revelar fatos, né, anteriores à minha nomeação, submeti a análise dos árbitros e eles entenderam que não havia nenhum problema em relação ao fato que eu revelei. Mas a obrigação de revelar o fato, isso sim, isto é obrigatório, inclusive está na própria lei de arbitragem. Recusa do árbitro, ele pode ser recusado também, né? Se uma parte indica um árbitro e a outra parte, por
algum motivo que necessariamente tem que ser justificado e comprovado, não concordar com a nomeação daquele árbitro, então ela pode, no momento processual adequado ali, ela pode arguir, né, a recusa do árbitro. E pode arguir também questões de competência, de suspeição ou impedimento do árbitro, e necessariamente ela terá que fazer isso no primeiro momento que lhe é dado na primeira oportunidade que ela tiver de se manifestar dentro do procedimento arbitral. Ela tem que, essa arguição, né, de suspeição, impedimento, ela tem que ser feita na primeira manifestação da parte. Responsabilidade do árbitro. Os árbitros eles são equiparados aos funcionários públicos quando na função de árbitro, né? Então, a gente costuma dizer que não existe profissão árbitro, né? Eu não sou o árbitro, eu estou o árbitro, né? Porque é um poder que as partes delegam para o profissional. Então, ele, naquela arbitragem, se lhe foi conferido aquele poder, ele está árbitro. Mas não dá para fazer cartão de visita dizendo que é árbitro, né? Porque se ele não tiver nenhuma arbitragem, naquele momento ele não é árbitro, ele não está árbitro. E tem os mesmos efeitos da legislação penal aplicável ao funcionário público, né? Se o árbitro receber vantagens indevidas de uma das partes, ele vai ser processado da mesma forma que um político corrupto, né? E o principal aqui, o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Então, para julgar aquele procedimento, ele é equiparado ao juiz togado, ao juiz estatal, né? Então, ele tem o mesmo poder. A diferença é que ele não tem o poder coercitivo que é dado ao juiz estatal. Seguindo, então, entendido quem pode ser árbitro e qual a responsabilidade dele e quais são as características que o árbitro tem que ter, vamos entrar na produção de provas. Como que são produzidas as provas na arbitragem? Elas seguem o mesmo rito do judiciário? O silêncio significa que ou ninguém sabe ou ninguém quer falar. Mas, enfim, não. Eu diria até que elas são substancialmente diferentes. Por quê? Porque tudo parte dos árbitros e da vontade das partes, né? Então, primeiro aspecto relevante. O elemento essencial na arbitragem é que os árbitros buscam a verdade material. Então, a Elisa falou de uma das características da arbitragem, que é a especialidade dos árbitros, né? Você poder nomear um árbitro especialista para julgar a sua causa. E ele está ali com total interesse e empenho em buscar a verdade material, né? Diferente de um juiz que tem 5.000 processos para julgar e, muitas das vezes, cada processo é de uma matéria diferente que ele tem que julgar. Não. O árbitro está ali para julgar aquele caso, se dedicar em tempo integral enquanto necessário e buscando sempre a verdade material. Para buscar a verdade material, ele vai ter que produzir uma prova ampla e restrita, sempre respeitados os limites da legalidade, né? Então, aquelas provas que são tidas como ilegais, evidentemente, também não valem na arbitragem, né? E o principal aspecto é que a arbitragem não está sujeita ao Código de Processo Civil, ao CPC. Então, isto faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque o CPC ele é um código rígido, ele tem regras rígidas, tem prazos estabelecidos, tem os recursos, as possibilidades de recursos, né? Então, a arbitragem não segue o CPC. Ela vai seguir, ela vai ter uma maior flexibilidade em relação aos aspectos formais, temporais ou a ordem que são produzidas as provas.
Então, normalmente no judiciário, a prova a ser produzida primeiro é a documental, depois, na sequência, o juiz nomeia o perito, depois, na sequência, vai ter as audiências para ouvir as testemunhas. Um exemplo de como a arbitragem não se parece com o judiciário é que, normalmente, as audiências vêm antes das perícias, né? Então, primeiro se procura ouvir as partes, as testemunhas, e se busca a verdade, né? E se não, eventualmente, se não se consegue obter o resultado pleno, ou alguma questão técnica ficou pendente, aí sim se parte para a matéria pericial. Vai caber aos árbitros também definir ou estabelecer as provas que serão realizadas, independente de as partes requererem ou não. Então, uma arbitragem que eu já participei como perito, as partes não requereram perícia, mas o tribunal arbitral entendeu que havia necessidade da realização de perícia para que pudesse esclarecer determinados pontos técnicos. E foi o tribunal que determinou a realização de perícia, mesmo sem o requerimento das partes. Não há distribuição do ônus da prova prevista no CPC. Então, eu não tenho quem alega tem que provar, ou a outra parte tem que desqualificar. O que eu tenho aqui é que as partes vão possuir total interesse em instruir a causa, né? Com foco na revelação dos fatos, tanto os que lhes são favoráveis, quanto em contraposição aos alegados pela outra parte. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de produzir prova de demandante ou demandado. Os dois têm que produzir as provas, né? A vontade das partes, quando elas optam pela resolução do conflito por arbitragem, elas estão partindo do pressuposto que qualquer conflito, ambas as partes vão produzir o máximo de esforço possível para conseguir resolver aquele conflito. Outra questão é a presunção de veracidade de fotocópias e documentos digitalizados ou dos arquivos digitais. Então, parte-se do pressuposto que são verdadeiros. Se alguma das partes levantar dúvida em relação a algum documento, aí sim será analisado isto especificamente e pontualmente. Mas, se nenhuma das partes levantar dúvida em relação aos documentos que a outra apresentou, parte-se do pressuposto de veracidade. Existe uma flexibilidade na inquirição de testemunhas em audiência, né? As audiências elas são bem mais dinâmicas, eu diria assim, na medida em que os próprios árbitros definem qual vai ser o rito, né? Qual vai ser a sequência das testemunhas, e os árbitros eles têm total liberdade para interromper a testemunha a qualquer momento, né? Porque eles estão ali na busca da verdade material, né? Então, já participei de algumas audiências, várias audiências, onde o árbitro te interrompe e pede para você explicar melhor esse pedaço aqui. Não, você falou isso aqui, agora eu não entendi, espera aí, vamos voltar um passo para trás. Há 5 minutos atrás você falou uma coisa, agora você está falando outra coisa. Me explique melhor isso aqui. Então, qualquer membro do tribunal tem total liberdade para inquirir a testemunha da forma como ele entender melhor. A utilização de recursos tecnológicos também em audiências, isso agiliza muito o processo, né? Testemunha, eu tenho uma testemunha que está em São Paulo, sei lá, eu já fiz perícia na Câmara de Arbitragem da Bahia. Então, eu tenho uma testemunha que está em São Paulo. Ela precisa ir até a Bahia para prestar um depoimento numa audiência? Não, é feito por videoconferência, né? Via Skype ou qualquer outro meio tecnológico nesse sentido, e a parte depõe da sua própria sala do escritório, né? E em horário determinado. Eu participei de uma audiência também que a arbitragem estava sendo realizada em Londres, e eu fui expert witness, eu fui uma testemunha técnica, e eu dei a minha contribuição
do meu escritório, da minha sala de reunião, né? E os árbitros estavam em Londres. E a estenotipia. O que é estenotipia? É a degravação da audiência. Então, é feita uma gravação, essa gravação é entregue para as partes, juntamente com uma degravação, que nada mais é do que transcrever aquilo que foi dito para um Word, né? Só que isso é feito não o cara ouvindo, né? Isso aí é feito por um software. O software, ele, na medida que você está falando na audiência, ele reconhece a sua voz, sabe quem está falando e já transcreve aquilo que você está falando na audiência. Os árbitros, eles analisam todas as provas produzidas pelas partes e podem determinar a produção de quaisquer outras provas que eles entenderem necessário, né? Sempre na busca da verdade material para seu livre convencimento. Bom, voltando então um pouquinho à parte jurídica. O que acontece? Como as arbitragens elas não estão vinculadas, não tem que seguir o CPC, o Código de Processo Civil, então existe uma flexibilidade e existe uma evolução nesse sentido. Como existem muitas arbitragens que envolvem partes internacionais, né, então a Lisa até comentou, a arbitragem é de uma empresa brasileira com uma empresa americana, né? Então, no Brasil, eu tenho o sistema jurídico do civil law, né? Que é diferente do sistema anglo-saxão americano, que é o common law. Existe uma diferença bem grande entre esses dois sistemas. E, na arbitragem, acabou se adotando o que é bom de um e o que é bom do outro, para buscar um sistema híbrido que acabou, no meu entendimento, humilde aqui, né, como não jurista, acabou gerando um resultado melhor do que aplicar os dois separadamente. Mas, muitas vezes, eu tenho uma cultura jurídica civil law e, no outro lado, eu tenho uma cultura jurídica common law. E o common law não entende muito bem como funciona o civil law e vice-versa. Então, os árbitros acabaram transitando entre os dois sistemas para criar algo melhor. Então, em comparação, para a gente entender como eles são diferentes. Na petição inicial, em regra, no civil law, eu tenho que ter uma precisa formulação do pedido, com a descrição detalhada dos motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido. Já no common law, em regra, eu preciso só uma breve notícia dos fatos e daquilo que será pedido, de forma a proporcionar ao meu adversário as informações necessárias para a sua defesa. Então, veja, é como se fosse um resumo, né? No civil law, na petição inicial, eu já tenho que indicar as provas e tenho que juntar todos os documentos comprobatórios daquilo que eu estou alegando. Já no common law, a petição inicial não traz as provas que eu tenho que produzir. Isso vai ser feito numa segunda etapa, uma etapa posterior, que é denominada de discovery. A discovery normalmente é ampla e restrita e as próprias partes contribuem para a produção da prova. Então, o autor pode pedir documentos que estão em poder do réu e o réu pode pedir documentos que estão em poder do autor. E isto acontece normalmente, né? Então, se o autor pedir documentos do réu, o réu entrega. Se o réu pedir documentos do autor, o autor entrega. Isso é como se fosse uma regra, salvo exceções aí onde o juiz tem que tomar alguma atitude coercitiva para obter esses documentos. No civil law, que é o nosso sistema, né, os documentos são apresentados antes da audiência e tem presunção de autenticidade.
No common law, os documentos se revestem de autenticidade somente após a oitiva das testemunhas, que comprovem a sua legitimidade. Os documentos no civil law são mais relevantes que os depoimentos das testemunhas, né? Então, aqui, o princípio é que a prova documental é mais forte que a prova testemunhal. No common law, é oposto. As testemunhas são mais importantes que os documentos. As testemunhas têm mais credibilidade do que o próprio documento. Isso porque a gente tem lá, no civil law, aí já tratando da perícia, tem uma certa desconfiança dos juízes, e principalmente das partes, né, em relação aos peritos assistentes técnicos, devido à suposta parcialidade dos profissionais, né? Por que eu coloquei, entre aspas, parcialidade? Porque, no meu entendimento, o assistente técnico, o perito da parte, ele tem que ser tão independente e imparcial quanto o perito do juiz, né? Só porque ele foi contratado pela parte, ele precisa ser parcial? Muito pelo contrário, eu entendo que não. Mas, na prática, é o que a gente vê o que acontece, né? Existe uma desconfiança das partes e do juiz em relação aos próprios peritos assistentes técnicos das partes. Já no common law, existe uma confiança do juiz em relação aos peritos das partes, que são considerados profissionais independentes e imparciais. Isto gera uma grande diferença no procedimento. No civil law, na prova pericial, o juiz toma a iniciativa de apurar os fatos técnicos, recorrendo a um especialista na matéria, nomeando um perito judicial. Então, o que ocorre na prática? A parte traz um laudo técnico do seu perito assistente técnico, a outra parte impugna, dizendo que é um laudo unilateral, que não é imparcial, e blá, blá, blá. E o juiz se vê na obrigação de nomear um perito de sua confiança que traga esta imparcialidade. Já no common law, o juiz ele vai deixar a tarefa de prova para as próprias partes. Então, são as partes que têm que indicar os seus peritos e apresentar os seus laudos técnicos independentes. Então, o laudo da parte, no common law, ele é considerado com o mesmo peso, a mesma credibilidade e a mesma confiabilidade do laudo do perito do juiz. Então, percebam que a diferença é relevante e significativa em relação aos dois sistemas. O procedimento do civil law na perícia é formal, né? Temos a apresentação do laudo pericial do perito judicial por escrito e com uma posterior manifestação dos assistentes técnicos das partes, também por escrito. Já no common law, o procedimento é mais flexível. Os peritos das partes apresentam os laudos técnicos por escrito e depois eles são ouvidos em audiência com um procedimento denominado de cross-examination. Então, o autor apresenta um laudo técnico do seu perito, o réu apresenta o laudo técnico do seu perito e depois é feita uma audiência para que as partes possam confrontar esses dois laudos técnicos e possam confrontar os peritos que o elaboraram. De forma que os pontos de divergência entre os laudos vão ser confrontados pelas partes nessa audiência para que sejam esclarecidos. Você falou que é preto. Por que você falou que é branco? No civil law, o perito judicial será ouvido em audiência apenas quando o juiz determinar e os peritos das partes, em geral, não são ouvidos, tá? Eles vão auxiliar a parte a preparar os quesitos e tudo mais, mas, em geral, eles não são ouvidos, salvo exceções. Temos vários peritos, né, experts aqui. Vocês já viram alguma audiência em que o assistente técnico foi ouvido? Uma. Uma. Então, vejam a diferença. No common law, o assistente técnico ele é o primeiro a ser ouvido,
né? Só vai ser nomeado um perito do juiz excepcionalmente. Aqui não, né? Os peritos das partes no common law são testemunhas técnicas, chamadas expert witness, e sempre serão ouvidos em audiência. Então, eu tenho a testemunha leiga, que é aquela testemunha que vai testemunhar sobre os fatos, e tenho o expert witness, que é a testemunha técnica, que ela vai falar sobre as questões técnicas do processo. Muitas vezes, a expert witness não tem conhecimento dos fatos, ou seja, ela não sabe o que é objeto da disputa. Ela só vai falar sobre questões estritamente técnicas. No civil law, os documentos e o laudo pericial são mais relevantes como meio de prova. E aqui no common law, os documentos não são por si os elementos mais importantes. Os próprios peritos têm maior relevância justamente por serem as testemunhas técnicas. Civil law, nomeação do perito judicial é regra para a produção da prova pericial. E no common law, nomeação de perito pelo juiz, o impartial expert, é procedimento excepcional e será tratado também como uma testemunha técnica. O próprio perito do juiz também será tratado como testemunha técnica. Então, entendido isso, né, essa diferença entre os dois sistemas, aí nós temos a prática das arbitragens. Então, na prática, o que nós temos observado na produção de provas, nas arbitragens especificamente, é a adoção de um procedimento híbrido com os métodos do civil law e com os métodos do common law. Os laudos técnicos dos peritos das partes são analisados pelos árbitros com a presunção de independência e imparcialidade dos profissionais. Então, os árbitros enxergam os laudos dos peritos das partes como laudos periciais, como se fossem peritos do juiz, né? Então, essa cultura do processo civil, né, que o laudo apresentado pelo perito da parte está eivado de uma imparcialidade, porque ele foi contratado pela parte, isso nas arbitragens não funciona dessa forma, né? E o eventual perito que trabalhar dessa forma, né, de forma parcial para a parte, ele vai ser excluído rapidamente das arbitragens, né? Então, os árbitros têm essa presunção de independência e imparcialidade dos profissionais, da mesma forma como a common law. Diferente do judiciário, né, onde os laudos são impugnados pela outra parte sob o argumento de que seriam unilaterais. Como que funciona, então, via de regra, né, a prova pericial na arbitragem? Então, de um lado, eu tenho o demandante, né, que, por meio do seu procurador, do seu advogado, ele vai apresentar um laudo do perito do demandante. Então, se existe alguma questão técnica a ser revelada, normalmente já se traz o laudo técnico do seu perito independente para que já na inicial, nas alegações iniciais, já se traz a demonstração técnica daquilo que você está pedindo. E do lado do demandado, também, por meio do seu advogado, ele pode apresentar um laudo do seu perito, contrapondo aquele laudo que foi apresentado pelo demandante. Apresentados os laudos técnicos dos peritos, existem algumas hipóteses que podem acontecer na prática. Há pontos de convergência entre os peritos das partes. Então, se o perito do demandante falou que é A e o perito do demandado falou que também é A, ok, já não precisa mais discutir esse ponto, porque é um ponto de convergência. Os dois concordam com isso. Mas pode existir divergências, e divergências significativas entre os peritos, né? Um diz que é A, o outro diz que é B. E um sustenta que é A e o outro sustenta que é B. E ainda pode ser que os laudos não foram suficientes para esclarecer as questões técnicas controvertidas. E aí, o que os árbitros podem fazer? Nesses dois últimos casos, ou seja, quando existem divergências ou quando os laudos foram insuficientes, né,
aquela peça escrita foi insuficiente para esclarecer as questões técnicas, os árbitros podem realizar uma audiência no estilo hot tubbing. O que é um hot tubbing? É um ofurô. Mas basicamente o que seria isso? Eles fazem uma audiência com os peritos, né, confrontando as posições de cada um. Ah, você falou isso aqui. Por quê? Fundamente, sustente. Pergunta para o outro. Você falou isso aqui. Por que você não concorda com o que ele falou? Inclusive, eles podem ser ouvidos de forma simultânea. Pode ser feita uma audiência cara a cara. Você falou isso, então sustente. Agora passa a palavra para o outro perito. Você falou isso, então sustente. Por que você não concorda com o que ele falou? Ah, por isso, por isso, por isso. Réplica, né? Tréplica. Isso acontece no judiciário? Nunca vi. Nunca vi. O Azevedo tem só uns 20 anos, né? Em cada perna de judiciário. Então, você vê, é um processo muito mais dinâmico que as partes estão ali em busca da verdade material, né? Os árbitros estão em busca da verdade material e eles utilizam mecanismos que não são previstos no processo civil, né, no processo judicial, e torna muito mais dinâmico e muito mais objetivo o procedimento. Por isso que as arbitragens, né, em média, em 18 meses estão resolvidas. Na CCBC, como na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, como as arbitragens são muito maiores e muito mais complexas, lá, se eu não me engano, a estatística é 24 meses. Ou seja, 2 anos. Em 2 anos, você tem um processo que, seguramente, no judiciário, seria de 15 a 20 anos para ser resolvido. Tá? Ou então, no caso de ainda assim não ficar claro, os árbitros podem nomear o perito. Aí um perito de sua confiança para dirimir as questões técnicas. E aí a gente tem mais ou menos esta composição aqui, quando da realização de uma perícia por um perito nomeado pelo tribunal. Então, eu coloquei aqui um tribunal arbitral, onde eu tenho o árbitro indicado pelo demandante, o árbitro indicado pelo demandado e o árbitro presidente, que é normalmente indicado pelos 2 árbitros nomeados. O árbitro que foi indicado pela demandante não é o árbitro da demandante, né? Ele é independente, imparcial, ele só foi indicado. Esses árbitros nomeiam o perito arbitral, que, por sua vez, né, vai ter uma linha de partida e contrapartida com os árbitros, porque, afinal de contas, ele é o perito da confiança e ele está ali para solucionar uma questão técnica que não é do expertise dos árbitros. O demandante, por sua vez, vai indicar o seu assistente técnico, que vai atuar em conjunto com o perito, é um pouquinho diferente do judiciário, né? E o demandado, da mesma forma, vai atuar em conjunto com o perito. Então, quando eu estou perito numa arbitragem, perito do tribunal, eu costumo sentar com os assistentes técnicos, os peritos das partes, e dizer o seguinte: a perícia não é minha, não é sua, não é nossa. A perícia é do tribunal. Então, quanto melhor o trabalho que nós produzirmos, melhor será o resultado para o tribunal. Eu sou perito, eu vou redigir o laudo, mas a perícia é dos 3 peritos. E aí a gente tem as diferenças fundamentais da perícia judicial e da perícia arbitral. Na perícia judicial, eu tenho as regras do Código de Processo Civil, regras rígidas. Na perícia arbitral, são as regras da Câmara de Arbitragem e do próprio procedimento em si, né? Porque as partes podem estabelecer regras próprias e os árbitros também podem estabelecer regras próprias. Prazos, forma de contagem desses prazos, diligências, estrutura do laudo pericial no judiciário também são rígidos, estão definidos pelo CPC e são mais rígidos no novo Código de Processo Civil. Já na arbitragem,
os prazos, as formas de contagem, as diligências, eles podem ser distintos de acordo com cada arbitragem, né? Se as partes têm total liberdade de definir como será o procedimento e os árbitros também têm liberdade de conduzir o procedimento da forma como eles entendem melhor. Outro exemplo, dilação de prazo, normalmente, né, solicitada pelo perito no judiciário, sem uma justificativa, né? Juiz, peço dilação de prazo em 30 dias. Por motivo, né, não especifica necessariamente o motivo. E o juiz também não faz uma análise criteriosa, defere o prazo, normalmente o despacho é feito pela secretaria da vara, o juiz nem toma conhecimento e segue a perícia, que pode levar 1 ano, né? Já na arbitragem, o pedido de dilação de prazo tem que ser fundamentado, você tem que convencer os árbitros que houve algum fato superveniente que justifique aquele pedido de dilação, podendo, inclusive, ter alguma penalidade pelo descumprimento do prazo por parte do perito. O juiz dificilmente acompanha os trabalhos periciais, até por limitação de tempo, né? Cada juiz tem 5.000, 10.000 processos para julgar, não tem como acompanhar a perícia. Já os árbitros, eles participam ativamente. Os árbitros fazem reunião com o perito, estabelecem o escopo, explicam o que eles querem saber, né? Determinam qual é o objeto da prova, né? E podem até acompanhar diligências, né? Eu fiz uma diligência a um prédio que estava sendo construído e 2 árbitros quiseram me acompanhar para eles também entenderem qual era o estágio de construção da obra, né? Que eu estava levantando os custos da construção. Na judicial, em geral, os assistentes técnicos das partes não participam ativamente, né, devido a restrições do próprio perito, do juiz, e somente se pronunciam quando o laudo pericial já foi entregue pelo perito do juiz. Mas, aos poucos, essa cultura está mudando, né? A gente tem observado que os peritos antigamente, o perito nem falava com o assistente técnico. Hoje, né, os peritos já são mais receptivos nesse sentido. E nas perícias arbitrais, né, em via de regra, conto com a participação ativa dos assistentes técnicos. São os assistentes técnicos que vão subsidiar o perito de elementos suficientes para que ele possa produzir uma boa prova. E também acompanham os trabalhos de forma mais próxima, colaborativa. Nós fazemos diligências, vão os assistentes técnicos juntos, trazem os seus assistentes. Se tem que fazer uma verificação de documentos durante 1 semana, os caras mandam uma equipe 1 semana para trabalhar junto com o perito e com os seus assistentes, né? Já tive mais de um caso que aconteceu isso. De modo a agilizar o trabalho, fazer uma força-tarefa, né, para que seja feito o mais rápido possível, porque normalmente os volumes de informação são muito gigantescos, e isso agiliza todo o processo. Na perícia judicial, eu tenho uma ampla gama de perícias, né? Perícias mais simples, perícias mais complexas, menos complexas, e tenho uma ampla gama de profissionais, né? Tenho peritos iniciantes, tenho peritos de nível intermediário, tenho peritos mais experientes. E do lado da perícia arbitral, como normalmente as perícias são mais complexas, né? Mais complexas e de tamanho maior, então os peritos também, os árbitros também buscam os profissionais mais experientes para que possam trazer um conhecimento técnico maior e uma especialização melhor, né, para o resultado final da perícia. No judicial, o juiz nomeia o perito muitas vezes sem ter ciência de sua especialização, conhecimento e ou capacidade técnica ou até operacional, né? Nomeia o perito sem saber se ele consegue dar conta daquele trabalho naquele momento, sem saber se aquela é a área de especialidade, né? Muitas vezes as nomeações são feitas pela secretaria da vara, que tem uma lista de peritos e vai nomeando na fila, né? Uma fila. E já na arbitral, não. Na arbitral, os árbitros eles escolhem criteriosamente os peritos, incluindo uma consulta prévia ao perito, manda o objeto da perícia, você consegue fazer, dentro da sua especialidade, você tem equipe técnica para atender essa perícia, você tem disponibilidade neste momento para atender essa perícia. Depois de respondido tudo isso e visto as questões de impedimento, suspeição em relação às partes, aí sim os árbitros podem nomear o perito.
Com relação à audiência, o perito judicial ele será ouvido em audiência apenas quando o juiz determinar. E os assistentes técnicos, né, em geral, eles não são ouvidos na audiência. Na perícia arbitral, o perito será ouvido na audiência de acordo com o entendimento da necessidade disto pelos árbitros. E os assistentes técnicos das partes também poderão ser ouvidos, e via de regra são, né, quando existe alguma questão técnica mais relevante para ser discutida. A audiência paroitiva do perito judicial segue as regras do CPC, incluindo a apresentação prévia dos quesitos a serem respondidos pelo perito nessa audiência. Na arbitragem, a audiência paroitiva dos peritos não segue as regras do CPC, são os árbitros que estabelecem o procedimento adotado e resultando em maior flexibilidade e maior informalidade em relação às audiências. Então, na prática, há casos em que os árbitros facultam às partes a indicação do perito arbitral. Então, constatou-se a necessidade de perícia e os árbitros delegam às partes que as partes indiquem um perito de consenso. Isso eu já vi, não foi em um nem dois casos, foi em vários casos. Né? Os árbitros falam, vocês têm um perito de consenso? Não, não temos um perito de consenso. Então, os árbitros nomeiam. Mas se as partes tiverem um perito de consenso, as próprias partes indicam o profissional que lhes parece adequado para fazer a perícia. Existem inúmeros casos que são necessárias perícias de várias especialidades. E os árbitros podem nomear um perito para cada área. Eu peguei uma perícia que tinha quatro perícias de engenharia, cada um em uma especialidade, né? Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia acústica e engenharia térmica. Eram quatro perícias de engenharia. E mais a perícia econômico, financeira e contábil. E os árbitros nomearam 5 peritos. Mas já peguei casos também que existia mais de uma perícia de engenharia para ser feita, e os árbitros nomearam uma empresa especializada em perícias de engenharia que tinham engenheiros de várias áreas. Então, não se restringe a nomear perito pessoa física. Muito pelo contrário, o que se tem visto é que as partes estão indicando escritórios de perícia como assistentes técnicos. Não o assistente técnico Maurício Cadenas, e sim a Cadenas Perícias, né? Que tem outros profissionais, não só o Maurício, para trabalhar. Diferente do judiciário, que a nomeação é personalíssima. Né? Em resumo, são os árbitros e as partes, quando for o caso, que definem como será conduzido o procedimento, seguindo as regras da Câmara eleita pelas partes. Por isso, a gente tem que conhecer necessariamente o regulamento das câmaras. Vocês receberam aí o regulamento da Arbitac, né? O regulamento da Arbitac é como se fosse o CPC da Câmara de Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, né? Como se fosse o Código de Processo da Arbitac. Porém, este Código de Processo não limita o poder dos árbitros, né? Ele tem que seguir aquele regramento, mas tudo que não estiver escrito ali pode ser decidido de forma livre pelos árbitros ou até mesmo de forma consensual pelas partes. Então, é preciso conhecer esses regulamentos, porque cada Câmara tem procedimentos próprios, né? E cada procedimento arbitral, ou seja, cada processo arbitral, também pode ter procedimentos próprios. Por exemplo, fixação de prazos e sua forma de contagem, se é dias úteis, se é dias corridos, se começa a contar do recebimento do AR, se começa a contar quando enviou por e-mail. O protocolo via e-mail do laudo com assinatura digital, no dia do vencimento do prazo, com horário e limite definido. Definido onde? No termo de arbitragem. Então, no termo de arbitragem está definido qual é o vencimento do prazo e qual é a forma de envio das manifestações e dos laudos, no caso. No dia seguinte, no dia útil seguinte, eu tenho que enviar as vias físicas, sendo que o número de vias físicas é diferente em cada procedimento. Eu já tive procedimento arbitral que eu tive que mandar 14 cópias do laudo.
porque ele tinha 8 réus revéis. Né? Foi a revelia, tinha 8 réus e não tinha um advogado representando os 8 réus. Então, tinha que mandar uma via para cada réu. Né? Mais a via do autor, mais a via dos árbitros, mais a via da Câmara. A forma de pagamento e levantamento dos honorários, bem como as formalidades fiscais exigidas para este procedimento. Cada Câmara tem uma gestão financeira do processo. A declaração de sigilo, independência e imparcialidade, em que pese todas as câmaras terem essa declaração, elas podem ser diferentes e são, né? Em questão de conteúdo, em questão de texto, então elas têm padronizações diferentes. A CCBC agora está implantando a ISO 9000 e mudou o termo de confidencialidade. Agora a gente está tendo que trocar o termo de confidencialidade antigo pelo novo. Os peritos, então, têm que ficar atentos a esses procedimentos próprios das câmaras e aos procedimentos específicos de cada processo arbitral, para não incorrer em erros. Além de ser péssimo, evidentemente, para a imagem do perito, tais erros podem causar prejuízos às partes e ao próprio profissional. Então, por exemplo, isso aconteceu, as informações não são essas, né, não são precisas, mas isso aconteceu. E o assistente técnico da parte acabou enviando a sua manifestação sobre o laudo pericial. Né? Eu fiz o laudo e ele se manifestou sobre o laudo. Ele mandou via e-mail às 19h18 do dia do vencimento do prazo. Está dentro do prazo? Se fosse pelo Projude, estaria, né? Projude até às 23h, 59 minutos e 59 segundos. Porém, o termo de arbitragem era muito claro ao estabelecer que o máximo era 19 horas. O que prova? Data e hora do envio do e-mail. Então, a parte que recebeu o e-mail tem essa informação de data e hora do envio, exata. Né? O que aconteceu? Resultado? A parte impugnou, falou, opa, envio intempestivo, não cumpriu o prazo. E o tribunal deferiu o pedido e não conheceu do laudo do assistente técnico. Mandou desentranhar. Ou seja, perdeu completamente a validade por causa de 18 minutos de um e-mail, que provavelmente o assistente técnico não se atentou para o detalhe. Né? Não leu o termo de arbitragem, que é onde foi estabelecida a regra do procedimento arbitral, onde se estabelecem os prazos, onde se estabelece a forma de intimação, a forma de contagem dos prazos, e normalmente se estabelece isso. Você pode mandar a tua manifestação, ou laudo, ou o que quer que seja, no dia do prazo, por e-mail, sem os anexos, até determinado horário. Tem 18 horas, tem 20 horas, tem 21 horas, tem 19 horas. Cada procedimento é livre, as partes é que definem juntamente com os árbitros. E determina que no dia seguinte, no dia útil seguinte ao prazo, você tem que enviar as vias impressas juntamente com os anexos. O que prova? A postagem ou o protocolo. Né? Eu, como estou em Curitiba e tenho arbitragens em São Paulo, Rio, Bahia, o que prova o meu envio é o OR, né? A postagem do SEDEX. E quem está em São Paulo leva o laudo pessoalmente lá na Câmara e protocola no horário de expediente da Câmara. Tá? Então, dá para ter uma ideia aí que o procedimento arbitral, em verdade, pouco guarda de relação com o processo judicial. Né? Ele é bem diferente no sentido amplo, né? Tem suas características particulares,
tem a questão da celeridade, tem a questão da sentença irrecorrível, né, que uma vez proferida a sentença arbitral, não cabe recurso, cabe apenas esclarecimentos de algum ponto que ficou obscuro, é como se fosse um embargo de declaração, né, do judiciário, e a partir do momento que foi proferida a sentença, ela vincula as partes e pode ser executada no judiciário. Outra característica da sentença arbitral é que a sentença tem que ser líquida. O que significa isso? Ela tem que estabelecer criteriosamente o valor da condenação. Ou seja, não dá para fazer como no judiciário, que se coloca uma sentença de mérito e depois tem uma fase de liquidação. Não, a sentença arbitral final tem que ser líquida. É possível haver uma sentença arbitral parcial, que seria a sentença de mérito do judiciário, né? Uma sentença arbitral parcial e, posteriormente, se nomeia um perito para apurar o resultado daquela condenação. E isso tem acontecido até com uma certa frequência, de que os árbitros decidem a questão do mérito, a questão de direito, e, a partir dali, passa-se a fase de liquidação, que é a apuração do valor devido, para que se possa, numa sentença final, estabelecer qual é o valor. Então, condeno a parte demandada ao pagamento de R$ 14.259.368 368,50 na data de 30 de nove de 2017. De posse dessa sentença, o demandante pode executar no judiciário. É como se eu tivesse uma nota promissória, um título executivo, tá? Então, eu posso ir para o judiciário executar, a não ser que a parte pague de livre e espontânea vontade. O que eu tenho de informação lá da Câmara de Comércio Brasil-Canadá é que cerca de 80% a 90% das condenações são cumpridas espontaneamente. E estamos falando de 13 trilhões, né? Então, não é pouca coisa, né? Então, dá para notar a grande diferença que tem judiciário e arbitragem, né? As partes buscam a arbitragem porque na arbitragem normalmente resolve. E resolve em pouco tempo, né? Em relação ao judiciário, não dá nem para comparar em questão de tempo. Só que custa muito mais caro, né? Mas, no fim, né, no fim do dia, o custo da arbitragem fica barato, né? O custo deste momento que eu tenho que desembolsar para pagar os árbitros, para pagar as perícias, para pagar a Câmara, fica muito mais barato do que ficar 10 anos, 15 anos brigando na justiça. Bom, de minha parte era isso. Agradeço pela presença de vocês e por me ouvirem. E estamos aí agora, nesse momento, abertos a esclarecimentos, dúvidas. Então, fiquem à vontade.